Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. 30 dias com Deus. Não sei se você está chegando aqui agora, nesse episódio 4, mas sempre eu dou uma breve contextualizada acerca do objetivo de estar fazendo esse processo. Basicamente para que eu pudesse buscar mais de Deus sem nenhum tipo de fórmula mágica, sem nenhum tipo de achismo, né? Porque às vezes a gente é muito tentado a estar no YouTube, consumir no YouTube ou algum tipo de conteúdo, e existem determinadas coisas que saltam os nossos olhos com o suar de que aquilo talvez seja mais fácil, principalmente em relação a Deus, né? Enfim, a gente vê vídeos tipo, faça isso para Deus poder te ouvir, faça aquilo, que senão Deus não vai te abençoar, os 3 sinais para isso, os 4, eu não tô falando, eu não tô aqui para, pelo amor de Deus, para criticar ou para julgar ou para apontar ou para dizer que tá certo ou errado, quem sou eu, né? Como eu sempre digo, né? Não sou pastor, não sou profeta, não sou pregador, evangelista, não sou isso, tá? Eu sou apenas uma pessoa que tô buscando e resolvi compartilhar isso com vocês, meio que como se ao final desses 30 dias a gente conseguisse entender o que vai acontecer. Porque de fato eu não sei o que vai acontecer. Eu comecei a buscar isso sem nenhum tipo de... fazer isso sem nenhum tipo de intuito, sem nenhum tipo de objetivo muito específico, porque você sabe, quando a gente trabalha ou aqui no YouTube ou nas redes sociais, a gente sempre busca uma forma de ter um conteúdo chamativo, que chame atenção, que seja um conteúdo que atraia os olhares das pessoas, a curiosidade. A gente tem esse princípio para que a gente possa conseguir ter audiência, essa é a realidade. E esse não. Esse, eu disse, né, inclusive pra Andressa, pra minha mulher, que é como se eu quisesse só falar o que tá acontecendo e o que aconteceu no dia, quando eu busquei o Senhor e o que aconteceu. E aí eu fiz alguns episódios daquilo que saltou aos meus olhos, né? Muitas pessoas falam assim, que Deus falou comigo, aquilo que eu senti no coração que era de Deus, e eu tô querendo entender muito mais sobre essas questões, então eu não posso dizer que, Deus falou comigo, mas foi algo que saltou pra mim. E no dia de hoje, eu fiquei buscando, tentando pensar em algo, né? Assim, é como se no dia de hoje nada tivesse saltado. Nada saltou, sabe? E aí eu falei assim, poxa, nada saltou, mas eu preciso falar algo, eu preciso fazer um vídeo. E aí eu como eu disse, olha como são as coisas, né? Eu não faço nenhum tipo de roteiro, eu não fico pensando ou estudando no que eu vou falar, do tipo de palavra que eu vou falar, como que eu vou falar. E eu falei, cara, mas eu preciso fazer alguma coisa porque eu falei que eu ia fazer 30 dias. Então, eu tenho que fazer os 30 dias, aquilo que aconteceu. E como é um relato, é a minha opinião, o que está acontecendo comigo, não é certo ou errado, o que você tem ou não que fazer, se você tem ou não que seguir, não é nada disso. É mais uma forma da gente compartilhar, de estar junto aqui, talvez você se identifique, talvez você entre nessa. Também tem essas mesmas, esses mesmos desejos, enfim. E no dia de hoje não veio nada. Eu li, eu ouvi pregação, eu orei, eu adorei e nada, né? Eu treinei, fui na academia, voltei, olhei pra Andressa e falei assim, nada, não apareceu nada. E na hora que eu tava tomando banho, eu falei assim, Senhor, hoje eu não senti nada. E aí parece que veio algo tipo assim, ora. E eu falei, não, não vou fazer isso. E aí, por que, Vinícius? Não vou fazer isso. É o que eu tô falando. Quando a gente tá tratando determinadas coisas do ser, existem algumas coisas que a gente tem vergonha, algumas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, tipo, putz, vou orar. Vinícius, mas tem muitos outros canais no YouTube de pessoas que estão orando. Mas normalmente são pastores, são pregadores, são evangelistas. E eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que só estou querendo buscar mais e conhecer mais sobre Deus e entender o que Ele vai fazer na minha vida. Entender que talvez eu não queira mais viver essas oscilações, né, nas áreas da minha vida. É só isso. E saí do banheiro e falei, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque não tem nada a ver. E aí eu sentei aqui
e fui buscar algo para poder escrever. Eu falei, vou falar sobre isso daqui, sobre o que eu estava aprendendo hoje, né? Vou falar sobre isso daqui, e aí comecei a anotar alguns pontos. Falei, acho que eu vou falar sobre isso daqui no vídeo e tudo mais. E falei, vou gravar o vídeo. Porque normalmente o que eu faço? Eu gravo o vídeo sempre no final do dia. Por quê? Porque eu quero marcar a experiência. O que aconteceu. E ao final desses 30 dias eu acho que eu vou olhar tudo e vou ver o que aconteceu. Qual foi a palavra, qual foi a motivação de cada um, o que aconteceu em cada um desses dias. Eu falei, acho que eu vou falar sobre isso daqui, sobre esse assunto aqui. Nem vou comentar aqui. E aí eu falei assim, vou gravar. Aí depois eu falei, não vou gravar não. Aí eu falei, não, vou gravar e vou falar sobre isso daqui. Aí me veio aquilo, mano, isso não foi o que saltou. Eu falei, mas não saltou nada. Aí veio de novo. Ora porque tem pessoas que estão precisando de cura e milagre. Eu falei assim, mas... eu? Não dá. Eu não sei. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com a Andressa, e a Andressa, no início assim do processo de conversão dela, ela falava assim, mas eu não sei orar. E eu falava assim, não existe fórmula para orar. É só você conversar com ele. Deus é nosso amigo, não existe uma palavra. E olha que ironia. Eu disse isso para ela e hoje eu me vi nessa mesma situação. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou ligar, vou gravar e vou dizer que não saltou nada pra mim, nada pulou, né? E vou explicar pra galera e talvez isso seja uma coisa que Deus quer que a gente saiba sobre o silêncio. Sei lá. Mas não sei, vou fazer. Mas enfim. Eu vou orar. E a partir do momento que a gente precisa entender algo que eu falei no vídeo de ontem, do negar a si mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo. E talvez negar a mim mesmo é negar o ego, é negar o meu achismo, é negar a minha prepotência, arrogância, é me envergonhar, talvez. E teve uma vez que isso aconteceu e foi horrível, o sentimento que eu tive. Eu tava com duas pessoas, lembrei disso aqui agora. 2 pessoas em um determinado lugar, pessoas próximas assim da família da Andressa. E eu tava falando sobre várias coisas assim, porque eu sempre gostei muito de estudar sobre filosofia, sobre neurociência, sobre ciência, e eu sempre... não sempre, mas houve um determinado tempo que muita coisa na minha cabeça queria entender as coisas. E eu mergulhei muito profundo nisso desde 2019, mais ou menos, porque eu queria entender as coisas. Na verdade, eu queria me entender e entender as coisas. E aí eu lembro que eu tava conversando com essas 2 pessoas e... eu não lembro o que eles perguntaram, né? Sobre se eu era crente, se eu acreditava em Deus, ou se eu era da igreja. Enfim. E em seguida eles falaram assim, nossa, você tem tudo pra ter muita relevância no mundo do espiritismo. E aí eu falei que não, né? A primeira pergunta, né? Eu falei, não tenho nada disso não, eu só gosto de estudar e ler, enfim. E quando eu entrei no carro, a Andressa olhou pra mim e meio que tipo... ela não disse com essas palavras, que não me lembro exatamente, ela tá até aqui, ela pode me corrigir, mas ela meio que deixou a entender naquele momento, pra mim, que eu tinha negado a Deus. Ou que eu tinha me envergonhado. Que eu senti vergonha, ou que... E depois daquilo eu me senti realmente muito fraco. E aí eu falo, como que a gente às vezes quer ser dependente de Deus, se no momento em que a gente é posto à prova, a primeira coisa que a gente faz é negá-lo. E hoje, mais uma vez, isso estava acontecendo e eu entendi, eu preciso negar a mim mesmo. Mesmo diante do caos que a gente está vivendo, mesmo diante das dificuldades que a gente está vivendo, mesmo diante da ausência da visão de um caminho, eu preciso negar a mim mesmo e confiar. E não confiar porque não temos o que fazer, mas é confiar entendendo que Ele é a coisa certa.
Ontem eu escutei algo muito interessante, as pessoas dizem assim, você precisa fazer aquilo que te faz feliz. Só que aquilo que me faz feliz, tá escrito embaixo assim, assinado diabo. Porque nem sempre aquilo que me faz feliz é o certo a ser feito. E viver com Deus é fazer o certo. É negar a mim mesmo. Então é isso. Senhor, a Ti nós rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. E obrigado, Senhor, porque Tu nos ouves, Senhor. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia. Senhor, obrigado pelo Senhor se fazer presente em nossas vidas, ó Pai. Perdoa, Deus, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua grandeza, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, pelos nossos egoísmos, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança em Ti, Senhor. Perdoa, Deus, tudo aquilo que nós estamos nutrindo que não agrada o Teu coração. Perdoa aquilo que nós estamos fazendo, acreditando que é a coisa certa, mas é a coisa errada. Gera-nos consciência, Pai. Gera-nos, Deus, um coração disposto a Te obedecer. Nos ensina, ó Pai, a Te amar mais. Nos ensina, Senhor Jesus, a Te convidar para estar mais junto conosco, a Te amar. Nos ensina a como, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer pra gente. Faz, ó Pai, com que a gente consiga entender o que o Senhor quer que nós queiramos, ó Pai. Para que as nossas vontades, ó Pai, não venham prevalecer diante daquilo que o Senhor sabe. Pois a Tua palavra diz que o Senhor conhece toda a minha história, o Senhor fez o fim antes do começo. O Senhor tem bons planos ao nosso respeito e muitas das vezes aquelas decisões que tomamos de forma equivocada nos distancia cada vez mais da Tua vontade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, embaixo da autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu oro para que pessoas agora, Senhor, possam ser curadas, Senhor, de problemas, ó Pai, que eu não sei, mas eu oro por cura, Senhor. Eu oro por cura de deficiência, eu oro por cura de problemas abdominais, eu oro por cura, Senhor, de problemas no pulmão, eu oro por curas, ó Pai, de problemas no estômago, Senhor. Eu oro por cura, Senhor, para a vida dessa mulher, ó Pai. Eu oro, Senhor Jesus, por força para a vida desse homem. Eu oro, ó Pai, e te peço e clamo, ó Pai, que Tu venha estar com ele, Senhor. Que Tu venha proteger, ó Pai. Que Tu venha se fazer presente, Senhor. Que Tu venha visitar cada um deles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que Deus, Tu venha, Senhor, em nome de Jesus, se revelar para eles em espírito e em verdade, ó Pai. Que a Tua mão, ó Pai, que a Tua presença seja agora grandiosamente acessando essas pessoas, Senhor. Nós cremos na Tua misericórdia, Pai. Nós cremos no Teu milagre. Nós cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor já preparou para nós, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha, ó Pai, fazer com que cada uma dessas pessoas consigam ter uma experiência real contigo, de entender, Pai, de Te sentir, ó Pai, de confiar em Ti, Senhor. Senhor, eu também te peço por mim, ó Pai. Ajuda-me, Deus, com a minha falta de fé, com a minha falta de confiança, com a minha falta de sabedoria, Senhor. Guia os meus passos, ó Pai. Deus, eu oro em nome de Jesus que Tu venha repreender, ó Pai, todo o laço, toda seta que sobrevoa, Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti na mente dessas pessoas, no pensamento dessas pessoas, Senhor. Que Tu venha guardar cada um, que Tu venha esconder cada um no esconderijo do Altíssimo, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, blinda o coração dessas pessoas. Blinda, Senhor Jesus, as emoções, Senhor. Que toda depressão caia por terra, que toda ansiedade caia por terra. Que todo ataque do inimigo venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Que toda síndrome do pânico cesse. Que toda depressão parta, Senhor. Para que eles possam reconhecer que o Senhor é Deus. Para eles possam reconhecer, Deus, a Tua mão sobre eles. E para que a partir desse momento, Senhor, que essas pessoas receberem a cura. Que essas pessoas receberem alívio, ó Pai. Que elas venham, Senhor, não se calar mais diante daquilo que Tu fez, Senhor. Assim como eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, que eu não irei me calar sobre aquilo que Tu vai fazer, aquilo que Tu já fez e aquilo que já está acontecendo, ó Pai. Porque nós tomamos posse e acreditamos e Te damos glórias e louvor, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Mas Deus, que essa oração
não venha ser feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que a tua vontade venha prevalecer sobre todas as coisas, é o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém.